Boa noite. Os temas que vamos ver hoje em torno da Sagrada Escritura, da Bíblia, tem que ver com a sua inspiração, Deus que inspirou a Sagrada Escritura, e em segundo lugar, a interpretação da mesma Sagrada Escritura. Não vamos perder de vista todo o contexto que vimos até agora. Deus que revelou tudo na Sagrada Escritura, na tradição, e interpretada de uma maneira válida, legítima, pelo magistério da Igreja. Mas para hoje vamos ver esses temas com uma abertura de coração para podermos entender o que é esta inspiração e essa interpretação da Sagrada Escritura, para acolher a mensagem contida na Bíblia, nos textos que vamos estudar durante toda a vida. Convido vocês a prestar muita atenção, anotar dúvidas que tiverem, para depois ter uma boa partilha e aprofundar muito esta Bíblia que temos sempre em nossas mãos. Vamos começar. Nós encontramos na Sagrada Escritura tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para amar a Deus sobre todas as coisas e encontrar o caminho da salvação. É por isso que nós estudamos com tanta atenção, com tanto amor, desejo de conhecer a Bíblia, conhecer os capítulos, tudo o que está contido, porque aí encontramos quem? Encontramos o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso é tão importante em nosso estudo de ir conhecendo, aprofundizando, para que possamos ter um autêntico encontro com Cristo, nosso Senhor. E assim, irmãos e irmãs, podemos afirmar com o catecismo toda a Escritura divina em um único livro. E esse livro único é Cristo, já que toda a Escritura divina fala de Cristo, e toda a Escritura divina sempre cumpre em Cristo. Então, em uma só palavra, a Sagrada Escritura é Cristo mesmo. Quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos, quando ouvimos, quando meditamos, deve nos levar à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque sem isto, estamos perdendo de vista o que é a Sagrada Escritura. Eu, na preparação desta catequese hoje, me lembrava daquele encontro com Jesus e Tomé, logo depois da ressurreição. Tomé dizia a Jesus: Senhor, para onde vai? Não sabemos. Como é que nós vamos seguir se não sabemos para onde vai? Não sabemos o caminho. E Jesus respondeu de uma maneira bem simples. Falou: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então, aí temos contidos nessas palavras o que significa a mesma Sagrada Escritura. É Jesus que é contido e ele dá o caminho para seguir. E quando entramos nesse tema tão querido da Sagrada Escritura, estamos buscando o mesmo Cristo através das palavras que Ele nos deu. Na verdade, é Deus que fala aos homens com palavras humanas. Nós não temos uma Bíblia com palavras em outra linguagem, não sei, de outro planeta, de outra espécie, sino Deus falou através de palavras humanas, inteligíveis, que nós podemos entender perfeitamente. Quando conto uma história,
Pois vou contar usando a minha linguagem e vocês vão entender. Assim, Deus comunicou em nossa linguagem, com palavras humanas, inteligíveis. Por quê? Porque queria que nós entendêssemos, compreendêssemos perfeitamente o que ele queria comunicar para a gente. Outras religiões são diferentes. Por exemplo, os mormons, esqueci o nome daquele que iniciou toda essa obra, mas ele encontrou umas sagradas escrituras, entre aspas, em uma língua com símbolos que não entendia. E encontrou tipo uma pedra, um cristal pelo qual, se ele olhava essas páginas, dava a interpretação para o inglês. Então, a nossa Bíblia não é assim. Qualquer um de nós podemos abrir a Bíblia e ler o que Deus colocou para nós e as traduções múltiplas que nós temos em todas as línguas. Assim, Deus fala para nós sempre em linguagem humana, para o nosso bem e para nosso entendimento. Por isso podemos entender o que o catecismo coloca para nós. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronunciou uma só palavra, o verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então, Cristo é a palavra. As palavras da Sagrada Escritura são Cristo. Quando lemos a Bíblia, estamos lendo Cristo. É Ele que estamos descobrindo nessas páginas. Por esse motivo, continua o catecismo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Interessante essa frase do catecismo, que não é só do catecismo, sino da grande herança que temos. A Sagrada Escritura é alimento para a nossa alma, como a Eucaristia que nós recebemos na Santa Missa nos alimenta de uma maneira sacramental. E por isso nós devemos venerar as nossas Bíblias e a Sagrada Escritura como o sacrário que temos em nossas igrejas e comunidades. Quando entramos em uma paróquia, em uma igreja católica, sempre buscamos aquela lampedinha vermelha acesa para entrar, fazendo genuflexão, ficando ajoelhados em silêncio, adorar o Senhor. Devemos ter uma veneração semelhante às nossas Bíblias, à Palavra de Deus. Por isso, quando o padre sobe no ambão para proclamar o Evangelho e terminando a proclamação, ele beija as Sagradas Escrituras como beija o mesmo altar quando entra e quando sai da Santa Missa. Me dá muita pena, às vezes, ver como, ao final das Santas Missas, aquelas folhas, povo de Deus, espalhados pelas igrejas, às vezes nos jardins, não é? Das paróquias, das comunidades ou nas ruas. E assim a palavra de Deus, porque aí está nessas folhas contidas as palavras de Deus tomadas da Bíblia, pisados pelas pessoas como qualquer lixo, como qualquer folha das árvores. Às vezes simplesmente desrespeitadas essas palavras. É uma pena de verdade. A questão agora é como o que fazer com essas folhas depois das missas. Na minha opinião, devem ser recolhidas as folhas e queimadas, como nós queimamos Bíblias antigas que não prestam mais, danificados, por exemplo, ou alguma imagem que um padre abençoou, um terço, uma imagem, devem ser ou enterrados ou queimados e não descartados como qualquer lixo. Então, a nossa questão hoje seria:
a interpretação da Sagrada Escritura. Inspiração e verdade. Deus é o autor das Sagradas Escrituras, mas como? Como é que conseguiram chegar aos nossos tempos? Como é que Deus colocou nas páginas o que nós precisamos para a nossa própria salvação? É um grande mistério, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem fácil para a gente entender. Diz o Catecismo da Igreja Católica. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou. O Espírito Santo sempre vai falar o que o Pai fala, como Jesus mesmo nos revelou. Não vai nos falar coisa diferente do que é a vontade de Deus. Então, é o Espírito Santo o autor principal da Sagrada Escritura. É ele que inspirou de uma maneira misteriosa, mística. Muitos pensam que, não sei, um homem se sentou em uma mesa com aquele bico de pena, um pergaminho, e entrava em uma êxtase, um transe, e a mão dele misteriosamente passava pelas páginas sem o homem saber o que estava acontecendo. Não é isto que nós queremos entender pela inspiração das Sagradas Escrituras. Ao contrário, o que aconteceu é que Deus inspirou certos homens que ele escolheu e usava dessas pessoas, das suas faculdades, a sua memória, a sua inteligência, as suas experiências e capacidades, a criatividade que tinham para ir, através deles, inspirando a mensagem, a revelação que ele quis. Então, os autores sagrados eram instrumentos nas mãos de Deus, mas não de uma maneira assim misteriosa, mexendo a mão dele, sino cada um estava consciente do que estava escrevendo, usava a sua imaginação, lembrava o que acontecia no passado, interpretava essas coisas para transmitir o que eles receberam para as futuras gerações. Tudo isso entrou em ação na escritura, no escrever das Sagradas Escrituras, e para que a palavra de Deus, a mensagem revelada, pudesse chegar a todos nós. Esses autores inspirados, o que nós chamamos agiógrafos, eram homens inspirados pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, com certeza, Deus não vai inspirar, escrever uma coisa que não vai levar para a nossa salvação. Então, nas Sagradas Escrituras, sempre podemos ter a certeza o que estou absorvendo por essas palavras escritas que estou lendo ou ouvindo proclamar, é a certeza que vem de Deus para a minha salvação. Deus inspirou esses livros para nós ter em nossas mãos de uma maneira fiel, quer dizer, de constância, sempre para mim, para você, para qualquer pessoa, vamos encontrar sempre o caminho da nossa salvação. E finalmente, sem erro. Deus não erra no seu caminho de inspirar e revelar a si mesmo. Nunca devemos duvidar disso.
homens imperfeitos escreveram as Sagradas Escrituras, isso está certo. Escreveram e colocaram coisas que podem nos confundir, pode ser. Mas, como vamos ver daqui a pouco, seguindo certos critérios, podemos ter a certeza de que o que Deus quis revelar para nós chega para nós sem erro. Chega para nós a verdade que é Deus mesmo. O que Deus em vista de nossa própria salvação foi consignado nas Sagradas Escrituras, tal como Ele quis. Agora, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é uma religião da palavra de Deus. O que quer dizer isto? Outras religiões, por exemplo, os muçulmanos, têm como centro da sua fé a palavra escrita, não é? E o profeta. Nós não. A nossa fé não está centrada em uma palavra escrita e muda. Como qualquer outra literatura, um conjunto de palavras, não é? Você pode desordenar a mesma frase e criar outra frase com as mesmas palavras que estão, por exemplo, no primeiro capítulo, primeiras linhas do livro do Gênesis, no início, etc. Não é uma religião da palavra escrita, mas do verbo encarnado e vivo. É isto que nós recebemos, o verbo de Deus, a palavra com P maiúsculo, que se encarnou e vive para a gente viver. Ele passou pela morte, ressuscitou. Então as Escrituras não podem virar assim letra morta se nelas estamos recebendo o mesmo Cristo, a palavra, o verbo encarnado. Mas se Cristo, palavra eterna e o Espírito Santo, é Ele que abre o Espírito à compreensão da palavra viva e eficaz para nós. É Ele mesmo, Deus, que inspirou a escrever essas palavras, mas é Ele mesmo, ao mesmo tempo que inspira para uma verdadeira interpretação da mesma palavra de Deus. Então, a nossa trabalho agora é isto, encontrar como é que Deus Espírito Santo inspira e nós entendemos a mesma palavra de Deus. Pois é, Deus fala aos homens a maneira dos homens. Deus fala usando a mesma linguagem, as mesmas nossas palavras. E para interpretar de uma maneira autêntica, de uma maneira fiel essa palavra, devemos ficar atentos àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e transmitir. E aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. É muito importante isso e como um primeiro critério para a interpretação da Sagrada Escritura. O que é que os autores humanos queriam transmitir? E segundo, o que é que Deus quis manifestar através deles? Tendo isto na mente, já qualquer que vai estudando a Sagrada Escritura vai encontrar a mensagem verdadeira contida naquela parte que está estudando. E para levar em conta a intenção do autor inspirado, ele vai encontrar a mensagem que Deus quis comunicar para a gente. Agora, a intenção dos autores sagrados, é isto que queremos entender mais um pouquinho. Aí, o catecismo
coloco para nós para entender que cada um desses autores vivia na sua época, diferente de muitas outras épocas, como a nossa época é muito diferente da época de Jesus Cristo. E a época do rei Davi, diferente ainda. Nem falar de Moisés e Adão e Eva, por exemplo. As épocas vão mudando aos poucos. Então, essas condições de cada época vão realmente influenciando a mesma escritura daquele autor. Aquela cultura em que vivia o autor tem muito a ver com como ele escreveu e o que ele escreveu. Como os gêneros literários que os autores usavam. E são várias, e vamos ver um pouco mais para frente esses gêneros, mas vou agora ajudar a lembrar um pouco o que são. Tem um gênero narrativo didático, que vai narrando umas sequências de eventos com a finalidade de instruir, de ensinar o povo. Tem narrativos históricos que vão ensinando simplesmente o que aconteceu historicamente. Tem escritos mais legislativos que vão dizendo uma coisa atrás de outra das leis que Deus revelou para a vivência dos mandamentos de Deus. Tem livros sapienciais, da sabedoria, ensinanças com lições morais de como viver a vida com Deus. Tem os escritos proféticos. Muitas vezes profetas surgem, vão às vezes anunciando eventos futuros possíveis, lembrando do passado do povo de Israel. Para o quê? Para viver o presente ou para voltar para o caminho de Deus. Depois temos os grandes cânticos, poesias poéticos, músicas e danças nos salmos que temos na Santa Bíblia. E, finalmente, livros e escritos, o que nós chamamos apocalípticos, lembrando das últimas coisas, lembrando do final da vida. Para o quê? Para viver melhor o nosso presente. São os modos de sentir, de falar, de narrar, que cada autor usava. Às vezes, um mesmo autor usava, não sei, uma narração e depois mudava para um cântico no mesmo capítulo, por exemplo. Então, são técnicas que cada autor usava para comunicar a mensagem. E para interpretar de uma maneira autêntica tudo isto, é muito necessário tomar em conta tudo isto, né? As condições da época, as culturas, os gêneros literários, os modos de falar, sentir, narrar do autor mesmo. E a gente não pode pegar esses critérios e aplicar a outros autores. Cada autor deve ser estudado no seu contexto. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Sagrada Escritura. E nós devemos nos aderir a esses critérios para entender bem o que é, primeiro, a inspiração de Deus, a revelação, mas para interpretar de uma maneira válida. Vamos ver agora esses 3 critérios. Primeiro, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Sagrada Escritura. Tá? A Sagrada Escritura, já sabemos, está composta de muitos livros diversos e diferentes.
Todos dentro de um certo projeto de Deus, de se revelar para a nossa própria salvação, e do qual Jesus Cristo é o centro e o coração de tudo isto. A Sagrada Escritura está aberta para esta Páscoa de Cristo, essa revelação completa. E assim, prestando atenção a essas diferenças, essas diversidades dos livros, mas vistos no contexto de um único livro, uma única revelação de Deus, podemos ter já uma certeza do que estamos no caminho certo para uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Da mesma maneira que tomamos toda a Sagrada Escritura e não somente partes, nós devemos ver a Sagrada Escritura através da viva tradição da Santa Igreja. Como a Igreja vivia os princípios e critérios, as normas e mandamentos da Sagrada Escritura através de todos os séculos, remontando primeiro sempre aos apóstolos, os primeiros a viver tudo isto, e nos transmitir de uma maneira fiel, e depois vendo como a Igreja, sendo fiel a tudo isto, chegou aos nossos tempos, dando as mesmas Sagradas Escrituras para o nosso bem. Terceiro, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Acho que estou repetindo a mesma coisa, desculpe. Mas aí tem uma frase importante. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração, escrita, deve ser, mais no coração da Igreja que nos instrumentos materiais. Então é importante isso. A Sagrada Escritura está inscrita na vida da Igreja. Lembra que a Sagrada Escritura faz parte do quê? Do depósito da fé, que é a liturgia, é a vivência, é o testemunho que damos, tudo isso que já falamos antes. E parte desta revelação de Deus, esse depósito da fé, temos a Sagrada Escritura. Então, mais do que um instrumento escrito material, estamos em contato com a mesma tradição viva da Santa Igreja. Então, finalmente, terceiro, estar atento à analogia da fé. O que significa isto? Uma analogia é o que podemos chamar aquela coisa que vai colando as coisas uma com a outra. É a coerção entre as verdades da fé entre si. E sempre nos levando ao projeto total do que Deus quis revelar. Eu sei que é um pouco difícil entender isso. Na verdade, precisaríamos um bom tempo para estudar o que é a analogia da fé. Analogia, assim, reduzido de uma maneira simples, é uma maneira de explicar uma coisa em que por parte é igual, semelhante, por parte diferente. Umas comparações. A maçã é como uma pera, coisa igual, mas é diferente enquanto à cor, enquanto ao tamanho, enquanto à aparência, enquanto ao gosto. Tem coisa semelhante, coisa diferente. É uma analogia. A analogia da fé seria descobrir o que é semelhante entre uma parte e outra da Bíblia, reconhecendo as diferenças, mas encontrando aquela que
une tudo em uma só revelação do projeto de Deus, aquilo que Ele faz, Ele revela para a nossa própria salvação. Por isso, irmãos e irmãs, é muito necessário ter tudo isto muito claro para que nós pudéssemos entender bem o que é que Deus revelou para nós e para entender a unidade da Sagrada Escritura, para entender a mensagem que Deus quis comunicar para nós. Sei que hoje foi uma coisa bem rápida, de repente abre mais perguntas, mais inquietudes. Ótimo! Na verdade, se ao final desse curso você fica com mais perguntas ainda, com mais inquietudes e desejo de conhecer mais a nossa fé, o catecismo da Igreja Católica, a riqueza da Sagrada Escritura, descobrindo cada vez mais, então eu fiz a minha parte. Agora vocês vão ter o seu momento de partilha. Eu espero que seja rica, diferente uns aos outros, tentando descobrir o que é que Deus quer para nós. E por minha parte eu peço a vocês as suas orações. Eu e mais alguns 40 padres estamos nesta semana fazendo nosso retiro espiritual, por isso hoje não vou entrar no grupo de partilha com vocês. Mas se tiver perguntas, por favor escrevem, lembrem para a semana que vem, que vou estar presente com vocês para ajudar a entender melhor e para eu também entender. Cada um desses encontros é, para mim, abrir uma nova página nessa caminhada de fé até a vida eterna. Então o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos vocês.